Hoje não é momento para nós pensarmos em outra coisa a não ser gratidão a Deus. Louvado, louvado, louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém? Quando nós falamos de gratidão, e eu acho que a frase ou o título em inglês, ele remonta muito mais, ele traz muito mais significado para nós, Thanksgiving, ou Giving Thanks, thank you. Veio na hora, você viu? É muito mais significativo para nós do que é que nós estamos falando. Porque quando nós falamos gratidão, essa palavra, ela pode ter significados bem diferentes do que o que ela devia ter. E até mesmo quando nós falamos de uma vida grata, ao que nós estamos nos referindo? Porque muitas vezes parece que quando nós falamos de uma vida de gratidão ou de give thanks, nós estamos falando de eventos que aconteceram na nossa vida, de episódios que se passaram, de conquistas que nós alcançamos. Aí nós temos algo para agradecer. Mas presta bem atenção que a Bíblia, ela nunca nos instrui a ter gratidão singularizando momentos, histórias, conquistas, pontos da nossa vida. É claro que a Bíblia nos chama a celebrar. Nós celebramos tudo o que Deus nos dá, ou pelo menos deveríamos celebrar. Mas é muito fácil celebrar quando tudo está correndo de acordo com o que nós imaginamos da vida. A nossa formatação da vida está correta, então nós temos gratidão por aquilo. Agora presta atenção num texto que está em Colossenses, por exemplo, no capítulo 2, diz assim: enraizados e edificados nele, em Cristo Jesus, firmados na fé. Veja o que está precedendo uma atitude de gratidão. Enraizado em Cristo, edificado em Cristo, firmado na fé, como foram ensinados, transbordem de gratidão. Louvado seja Deus, querido. Porque na história da humanidade, as pessoas, o ser humano sempre recorreu a uma divindade para que ele possa conseguir aquilo que ele deseja, aquilo que ele quer. É prática do ser humano oferecer algo, trazer algo, tentar comprar o favor da divindade para que essa divindade, seja ela qual for, eu não estou falando aqui do Deus da Bíblia, essa divindade, seja ela qual for, responda favorável àquela atitude de fé que aquela pessoa teve. Então vocês e eu já vimos demais pessoas, por exemplo, que sacrificam seus corpos para alcançar algum favor de Deus, pessoas que fazem oferendas, sejam elas quais forem, a que Deus for, pessoas que trazem, e há pessoas até que acham que compram o favor de Deus para que Deus, esses deuses, possam responder a eles. O que me preocupa não é isto, porque a visão errada de uma religião leva a pessoa à prática que, embora para ele pareça certa, está completamente distante da verdade das Escrituras Sagradas. A minha preocupação é quando essa prática ou esse comportamento vem para a vida daqueles que dizem conhecer a Deus. São pessoas que, embora tenham sido salvos por Jesus, imaginam que o Deus da Bíblia é um Deus caprichoso, que precisa que a gente dê mais dinheiro para ele nos dar alguma coisa, que a gente precisa sacrificar mais alguma área da nossa vida para ele nos dar alguma coisa. Aliás, tem um ditado corrente no meio dos evangélicos, que eu acho ele horrível, que diz assim: sem sacrifício, Deus não dá nada para ninguém. Fica parecendo que esse Deus que nós adoramos porque ele nos salvou, ele precisa que a gente faça algo para ele nos retribuir de forma positiva. E se isso for verdade, qualquer momento em que a vida não funciona, em que a gente perde quem ama, em que nós temos afastamento de amigos, em que as dores batem na nossa porta, isso é entendido como um desfavor de Deus. E isso não tem nada a ver com a Bíblia. Deixa eu te explicar o Deus da Bíblia. Ele não precisa ser incentivado para fazer bem para ninguém. Ele não precisa de incentivo da nossa parte para ele ser melhor, porque Deus é perfeito em si. Ele não é perfeito por causa do que nós fazemos ele fazer. No seu ser não há falta, não há carência, não há mancha, não há nada que subtraia da perfeição. Portanto, Deus não é amor. Deus não é amor. Deus não tem amor. Deus é amor.
Deus não tem perdão para dar, Deus é perdoador. No seu ser não existe nenhuma atitude que subtraia esses adjetivos, porque senão ele deixaria de ser quem ele é e ele passaria a ser mais uma divindade pagã que precisa do povo para fazer com que ele faça alguma coisa. Então, Deus não precisa de incentivo, Deus não retribui mais a quem dá mais, a quem faz mais. Nossas atitudes não provocam mais amor em Deus, porque se Deus fosse um Deus provocado por aquilo que eu ou você fazemos para Ele, Ele seria um Deus manipulável, e esse não é o Deus da Bíblia. Você está me entendendo, querido? Esse não é o Deus da Bíblia. Então não há nada que eu faça que faz com que Deus me ame mais do que o que Ele já me ama, como também não há nada que eu faça que Deus me ame menos do que o que Ele me ama. Aleluia. Não há nada para Ele me amar mais, não há nada para Ele me amar menos. E essas compreensões, elas geram em nós algo que é o que eu gostaria de transmitir para vocês hoje à noite. Quando nós temos essa compreensão correta de Deus, nós não temos momento de thanksgiving, ou nós não temos momentos de give thanks. O que nós temos é uma vida de gratidão a Deus, e ela é completamente diferente do que os momentos que nós temos para agradecer, e eu te explico. Porque se nós não tivermos cuidado, o que a religião pode gerar em nós, e a palavra também não é a melhor, eu não encontrei uma melhor para usar, é uma vida de ingratidão. Quando eu uso a palavra ingratidão, eu quero que você subtraia da palavra o seu prefixo, in. Gratidão é uma vida desprovida de um sentimento que gera compreensão de ser grato. Ou seja, quando a vida bate mais forte, se nós não tivermos essa compreensão, nós então nos enxergaremos desfavorecidos de Deus e, portanto, a nossa vida de gratidão não se estabelece. Então, eu quero te ensinar 3 coisas baseadas nisso. Primeiro, é muito difícil give thanks, ou ser grato, quando a vida nos fere. Quem tem esse sentimento? Eu sou pastor, eu lido com pessoas na hora da dor. Aliás, eu estava dizendo para alguém que em um período desse ano, especialmente, eu só tenho lidado com pessoas nos momentos mais difíceis e de dor. E não a dor deles, a dor compartilhada. Porque quando a gente ama, a dor do outro também dói em nós. Quando nós amamos, a tristeza do outro, ela vaza para nós e nos entristece. Porque o amor gera essa empatia e esse desejo de pertencer e de ser um. É por isso que a Bíblia diz que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Ou seja, essa união afetiva, ela pega 2 seres desassociados e cria um só. Então é muito difícil alguém que criou uma imagem de Deus, que nos dá coisas, e nós agradecemos por aquelas coisas, quando nós perdemos as coisas, nós não temos palavra que nos sustentam nesse momento. É muito difícil, mas olha um texto que está em Abacuque, capítulo 3, e eu quero ensinar algo para vocês aqui. O profeta diz assim: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Você pode dizer, então, são coisas superficiais. Não, querido. Nós estamos falando de uma sociedade que vivia exatamente disso. Não ter safra de oliveira era não ter o azeite, que era condição existencial para eles. Não ter as ovelhas no pasto, os bois no estábulo, era sustento, era vida. O que o profeta está dizendo é que mesmo, presta atenção nisso, porque eu acho que Deus vai trazer muita cura para nós hoje à noite. Mesmo experimentando uma condição existencial que parece que tiraram de nós tudo que dá significado na vida e tudo que nos faz sentir gente, mesmo assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Você pode dizer glória a Deus, querido? Veja o que o profeta está ensinando. Que quem conhece a Deus e essa vida de gratidão é instalada nele,
mesmo nos momentos de maior desespero, e isso aqui não é um incentivo a um comportamento utópico na vida, não, está doendo, diga que está doendo, está triste, chore, não é isso que a Bíblia está ensinando. É que mesmo nesse momento, essa pessoa, ela lembra de algo que transcende, que é chamado graça de Deus. Eu tenho um relógio aqui no meu pulso, cada batidinha desse relógio marcando segundo é a renovação da graça e da misericórdia de Deus na minha vida. Louvado seja o nome dele e na sua também, porque o Senhor nos permitiu viver um segundo a mais. Nós não somos gratos, muitas vezes, pelo tempo de vida que Deus nos dá. Nós não somos gratos pelas pessoas que estão ao nosso redor. Queridos, a dor, ela é muito mais suportável quando nós ladeamos com quem pode pôr o braço ao nosso redor, quem pode nos dar um beijo, um abraço, uma palavra de carinho. Então, louvado seja Deus, porque nós estamos cercados de pessoas, familiares ou não, que nos amam a tal ponto que dividem a vida com a gente. Isso é uma vida de gratidão, e é por isso que Abacuque disse que mesmo que tudo falhe, eu ainda vou continuar adorando o Senhor, porque Ele tem concepção do que é essa vida de gratidão. Mas tem um outro ensinamento, é quando entendemos a graça de Deus, gratidão transborda, e só transborda quando nós entendemos a graça de Deus. Não é entender favores de Deus, não é entender bênçãos adquiridas, não é entender que algo chegou na nossa vida, é muito mais, eu vou explicar para vocês. Graça de ser filho de Deus. Eu estava dizendo para o Pedro, meu filho, esses dias, vai sair um filme, não sei se vai sair ou se já saiu, eu gostaria muito de ver, não sei nem onde vai passar, um filme sobre o Dietrich Bonhoeffer. Não sei se vocês viram falar do filme que vai sair da vida dele. Dietrich Bonhoeffer foi um pastor luterano na Alemanha, na época da ascensão nazista. E Dietrich Bonhoeffer escreveu, ele deixou muita coisa boa, mas algo em particular que chama The Cost of Discipleship, o custo do discipulado. E ele inicia o livro dizendo algo que eu nunca esqueci, desde que eu li, nunca esqueci. Para nós foi de graça, para ele não. Então não é cheap grace, é very costly grace, é uma graça que custou muito. Então, o que gera uma vida de gratidão? Eu sou filho de Deus. Você deve dizer, eu sou filho de Deus, e isso deve gerar uma gratidão tão grande, que quando a graça é compreendida, o que ela gera em nós é uma vida de gratidão. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a safra de azeitona fale, ainda que não tenha animais, ainda que eu não tenha o dinheiro que eu esperei, ainda que eu não consiga as coisas que eu consegui, ainda que eu perca gente que eu amo, ainda assim, pelas coisas que transcendem isso, eu tenho uma vida de gratidão a Deus. Você diz amém? Então a graça de ser salvo, de poder chamar Deus de Pai, essas são as coisas que só quem entende graça. Porque fala de Deus. Deus, eu estava lendo uma pesquisa, que o nome Deus, e principalmente o nome Jesus, são os dois nomes mais traduzidos em todo e qualquer idioma. A gente poderia dizer, que bacana. Mas o nome Jesus é traduzido, inclusive, em palavrões. Palavrões. Vem um palavrão e depois Jesus na frente. Quer dizer que tornou-se uma normalidade pronunciar o nome de Deus. Tornou-se até uma banalidade. Mas para nós que somos filhos é o sentido de paternidade. É o meu Deus, é o meu Pai. De saber que eu vou atravessar vales escuros, vales de sombra de morte, mas que eu jamais estarei sozinho. Quando essa compreensão de graça inunda o meu coração e eu entro pelo vale que tem esse aspecto de mortandade, de separação, de absoluto e total desespero, a gratidão que gera no meu coração
é que eu poderia estar passando por tudo aquilo abandonado, sozinho, mas eu estou passando junto com o meu Pai. Vocês entendem a diferença, querido? Hoje as igrejas vendem bênção, através de uma campanha, através de uma porta de esperança, através de uma água benzida, de um sal, sei lá do que, da quantidade de oferta que você dá. Só que nada disso segura o que é a vida, porque não segurou para Jesus. A pessoa mais abençoada que pisou a face da terra sofreu, teve dores, um amigo íntimo o traiu, ele perdeu um amigo que ele amava, ele foi ter com uma família que lhe era querida para chorar a perda de um amigo querido. Quando nós tentamos comprar as bênçãos e somos agradecidos pelo que Deus nos dá por essa compra de bênçãos, seja com a sua conversão, com a sua piedade, com o seu dinheiro, com o seu sofrimento, o dia que a vida vem e knock knock, who's there? Life. Life who? Life. Você não terá um coração para aguentar esse momento. Então presta bem atenção, de saber que o amor de Deus excede todos os meus pensamentos, de saber que eu não tenho que merecer. Olha que coisa, eu não tenho que merecer. Eu já estou merecido aos olhos de Deus, olha que coisa impressionante. Não tem mais essa dor, essa pressão, essa força de que eu tenho que merecer para Ele me amar. Ele me ama, Ele me adotou, Ele me fez filho. E o pior de tudo, para a cabeça de quem imagina que as bênçãos precisam ser contadas, pontuadas como favor singularizado de Deus, não entender uma coisa, que da parte de Deus não há exigência nenhuma que não seja o encontro com Ele e o caminhar com Ele. E aí eu queria te mostrar um outro texto, que o dia que você lê a Bíblia e vê esse texto, você lembra de mim. Esse texto me acompanha, eu acho que desde a minha conversão. Porque esse texto foi um texto que me libertou de muita coisa. Está lá no livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, e eu vou ler para vocês. Com que eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Uma outra versão diz, e o Deus eterno. Deixa eu te contar o que Miqueias estava buscando. A nação de Israel estava sendo oprimida pelos seus inimigos. Miqueias queria um favor de Deus. Miqueias queria uma bênção pontual, como eu e você queremos, melhor nosso casamento, melhorar nossos filhos, melhorar nossas finanças, tirar essa doença, fazer isso, fazer aquilo. E ele vê que nada está acontecendo. Aí ele diz assim, eu vou traduzir esse primeiro versículo para vocês. Deus, o que o Senhor quer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para me dobrar diante do Senhor, para o Senhor olhar para mim, para o Senhor ter misericórdia de mim? Aí ele começa a falar assim, quem sabe, versículo 7, o Senhor ficaria satisfeito se eu lhe desse ribeiros de azeite. Imagina, tanto azeite, o mesmo azeite que eu disse agora para vocês, que é parte da subsistência do povo, eu dou tanto azeite que vai criar um riacho de azeite. É isso que o Senhor quer? Quem sabe? Aí ele diz assim, quem sabe eu devo oferecer o meu filho primogênito, matar o meu filho primogênito em sacrifício ao Senhor. Quem sabe? O fruto do meu corpo pelo meu pecado, porque quem sabe? E aí Deus, e eu gosto de imaginar essa cena, né? Eu sou muito lúdico quando eu estou lendo, eu acho que Deus ficou olhando assim do céu, esperou um pouquinho e falou assim, Miqueias, eu vou ler agora personalizando na terceira pessoa. Eu já mostrei a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Eu já te mostrei. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Eu já te mostrei. Eu já te mostrei que não é a quantidade de dinheiro que você dá no objetivo de tentar me comprar. Eu já te mostrei que não é a quantidade que você sacrifica o seu corpo no objetivo de me fazer agir a seu favor. Eu já te mostrei isso, eu já te mostrei que não depende de você ficar desesperado correndo. Eu não sou uma divindade que estou à venda. Eu não sou uma divindade que estou num leilão de quem dar mais
recebe mais. O problema não é isso, o problema é você não ter entendido, Miqueias, que o meu amor já lhe foi oferecido. E tudo que eu espero de você, e agora eu volto para o texto, é que você pratique a justiça, ames a misericórdia, e quem sabe a parte final, que é a mais bonita, e andes humildemente com o Senhor, seu Deus. É só isso, Miqueias. Então, Manuel, então você, o que é que Deus espera de mim e de você? Que a gente ande com Ele, que Ele se torne não só o centro da nossa caminhada, como Ele seja o próprio caminho. E que neste caminho com Ele, por estar assim, isso promove no meu coração uma vida de gratidão. Então eu não sou grato porque ganhei uma esposa, porque arrumei um marido, porque nasceu um filho. Eu não sou grato porque uma porta de trabalho se abriu. Eu não sou grato porque ganhei um presente inesperado. Eu não sou grato. Eu sou grato porque a vida vivida com Deus, no caminho que é o próprio Deus, em direção à nossa casa eterna, por essa compreensão, tudo é gratidão. E é claro que há momentos que a gente, por uma coisa, a gente diz, Senhor, obrigado por isso aqui. Mas muito mais, Senhor, obrigado, porque o Senhor fez da minha existência algo diferente. E aí eu vou terminar para dizer para vocês o seguinte, há um teólogo que eu gosto muito, que esse teólogo ele fala muita coisa num tom que pode parecer sarcástico para quem lê, mas é muito bacana. Ele diz o seguinte, eu não acho que Deus tem o menor prazer num crente resmungão. Aí ele diz assim, vocês podem segurar essa onda aí do que eu vou falar? Estou citando um livro, tá bom? Se você ficar com raiva, fica com raiva do teólogo lá. Deus se alegra com quem canta. Deus se alegra com quem dança. Deus se alegra com quem celebra. Deus se alegra com quem pula. Tanto é, diz ele, que seguindo os salmos, o Senhor transformou o nosso pranto em risos. E há uma tradução que diz que aquela palavra ali não é riso. Aquela é a mesma palavra no hebraico para festa. O Senhor transformou o nosso choro numa festa, numa celebração. Então, se você quer ser grato a Deus, e você pode levantar a sua mão, deve. Nós devemos anunciar, nós devemos gritar, nós devemos atribuir ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Tudo que há no nosso ser deve adorar o Senhor. Mas se você quer realmente ser grato, não espere um dia no ano e não espere um acontecimento. Porque assim como tem acontecimentos bons, que nós podemos dizer para você. Hoje eu conversei com alguém muito querido para mim, liguei para ele e falei de um jeito assim, que ele falou assim, tá alegrinho hoje, né? Aí eu disse assim, razão para chorar eu tenho 1000. Razão para chorar eu tenho 1000. Mas eu escolho ser alegre, que não é uma negação da dor, é sobrepor uma dor que é temporária com a verdade absoluta. Louvado seja Deus por isso. É sobrepor uma dor temporária, vai passar. Por mais que sofra agora, por mais que doa agora, por mais que entristeça agora, vai passar. Mas substituir por uma verdade absoluta significa que a presença que me foi oferecida no momento em que nada mais faz sentido, jamais passará. Porque Ele disse, eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Então, como que você vai viver esse Thanksgiving de 2024? Agradecendo por situações esporádicas na sua vida? Ou realmente tendo uma vida de gratidão? E a vida de gratidão, querida, ela respinga.
Eu preciso falar isso para vocês, terminar falando isso para vocês. Seja grato por quem está perto de você. Seja grato por amigos que você tem. Seja grato por pessoas que você pode sorrir com elas e pessoas que você pode chorar com elas. Seja grato pelo dinheiro que você tem, seja ele a quantia que for, por onde Deus te permitiu chegar. Seja grato quando você sentar na sua mesa e ver diante dos seus olhos algo para comer, que não é outra coisa senão a grande graça de Deus. Seja grato pela casa para onde você vai, seja grato pela família que você tem, apesar dos problemas todos aí que elas têm. Seja grato, seja grato. Você pode fechar os seus olhos comigo? Você é capaz de dizer uma frase de gratidão a Deus? Que seja personalizada, que tenha o seu nome, que tenha a sua impressão digital nela. E quem sabe a sua frase de gratidão ela vai ser tão contrária ao que as pessoas às vezes ensinam de gratidão, porque talvez você vai dizer: Senhor, obrigado, porque não tem uma lágrima minha que caiu numa terra seca e foi consumido pela aridez do solo. Obrigado porque minhas lágrimas caíram nas tuas mãos. Talvez o que você vai dizer é o seguinte: Senhor, obrigado, porque quando eu não conseguia dormir de tanta dor no meu peito, eu não estava sozinho. Ou talvez você vai dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me coroou com algo aqui fantástico e eu quero te agradecer. Mas, Senhor, me dá uma vida de gratidão. Que a graça seja tão compreendida que não produza outra coisa a não ser um ser grato. Ser do verbo, mas ser também do substantivo. Ser grato, um ser, um existente grato, Senhor. Não, outra coisa não vai ser gerada na minha vida. Permita que fala isso para você agora, que põe a mão no seu coração e fala: permita que eu seja um ser grato. Porque aí, Senhor, quando eu tiver que exercer essa gratidão, na celebração ela será a melhor que eu tenho para oferecer. Quando eu enfrentar a dor, é ela que me sustenta e me segura. Quando eu tiver que demonstrar ela na vida de uma outra pessoa, eu serei generoso. Pai, recebe as nossas vidas diante do teu altar como uma oferta de gratidão. Nossa vida é o nosso give thanks ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito, mas acima e muito além, pelo que o Senhor é em nós. Nós agradecemos no nome de Jesus. Amém.